falamos sobre Copa do Mundo. Temos Jairo Nascimento aqui do meu lado no estúdio. Jairo, seja muito bem-vindo. Bom dia ou não tão bom dia assim? Bom dia pra quem? Bom dia pra quem? É o clima do Brasil, né? Tá feia a coisa, hein? Pelo amor de Deus. Jairo Nascimento. Eu não sei nem por onde começar. Ok, Marrocos é uma seleção muito estruturada, muito organizada, uma das melhores seleções no ranking da FIFA. Só que a gente é a seleção brasileira. E eu te pergunto o seguinte, Jairo, pra gente começar esse bate-papo. Quanto dessa nossa expectativa, ela tem embasamento? Essas 5 estrelas que a gente carrega no peito, elas são suficientes hoje em dia para a gente estrear numa Copa do Mundo? Olha, se camisa de fato pesasse, né, os jogadores das demais seleções, vou dar um exemplo, como a gente viu recentemente os Estados Unidos detonando a seleção paraguaia naquele 4-1, não valeria, né? Para mim esse argumento não funciona, tá? A gente viu o Brasil estreando diante do Marrocos, um empate, 1-1. Um jogo muito ruim da seleção brasileira, deixou muito a desejar. A Ludmila Candaio, inclusive, acompanhou a partida lá direto de Nova Jersey, vai trazer pra gente alguns detalhes de como foi e você vai ver que a camisa pesou muito mal. A seleção brasileira começou a partida nos Estados Unidos sendo pressionada pelos marroquinos. Aos 20 minutos, Lucas Paquetá errou o passe no ataque. O Marrocos saiu em velocidade e viu Saibari abrir o placar depois de encobrir o goleiro Alisson. Aos 31 minutos, Vinícius Júnior fez uma linda jogada individual pelo lado esquerdo e de pé direito deixou tudo igual com um golaço. O Brasil melhorou na etapa final, mas teve dificuldade para criar. Brasil 1, Marrocos 1. A equipe de Carlo Ancelotti volta a campo na sexta-feira, quando encara o Haiti, às 9h30 da noite, na Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia. De Nova Jersey, Ludmila Candaal. Eu te pergunto, o problema é técnico, tático, físico ou de aura? Eu acho que tudo, né? Porque a aura ninguém farmou nesse jogo, né? No caso do Brasil, como diz a gíria, Não né? deixaram um menino que tem aura entrar, poxa vida. Exato, né? Essa é uma das grandes questões, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Luiz Henrique, a gente tem, claro, o Endrick, jogadores que farmam aura, né? Que vão muito bem quando jogam. E estes não apareceram em campo, por opção do Carlo Ancelotti, que montou uma convocação esquisita, colocando jogadores como o Igor Thiago, como o Ibañez, que foi muito mal na partida. Foi tudo estranho nesse jogo, fora a teimosia do técnico Carlo Ancelotti, que custou a vitória. O Brasil tecnicamente tem mais condições de vencer, obviamente, a seleção marroquina, tá? Mas a gente não viu isso em campo. E aí, durante aquela entrevista para a imprensa, né, o Ancelotti demonstrou bastante irritação com esse empate, tá bom? A gente tem uma reportagem que está no site da CNN. O Ancelotti, depois, foi assim, poucas ideias, né, como a gente brinca, né? Com poucas palavras, dizendo o seguinte, né? Aqui, ó, temos que fazer uma avaliação do que passou na primeira parte, o Brasil não jogou bem, muita bola perdida, temos que melhorar nesse aspecto. A segunda parte foi melhor. De fato, foi isso mesmo. O Brasil é muito pressionado pelo Marrocos no primeiro tempo, o Marrocos domina a partida. Se não fosse ali o Vini Júnior cavar esse gol, achar esse gol, o Brasil poderia, inclusive, ter terminado a primeira metade do jogo perdendo, tá? No segundo tempo, a partida fica mais modorrenta e aí que o Brasil fica um pouco melhor. Não porque o Brasil impôs o jogo, mas porque o Marrocos também foi um pouco mais lento. E aí, no final do segundo tempo, os marroquinos voltam a jogar relativamente bem, tá? E aí até o Ancelotti comentou, ó, a gente não pode perder a confiança, no primeiro jogo tudo pode acontecer, não podemos pensar que a equipe estará perfeita na primeira partida, tentando justificar esse desastre que foi o jogo brasileiro, tá bom? O desastre é tão grande que a gente tem aqui o próximo espelhamento dos pendurados desse jogo, tá bom? Porque, inclusive, eu posso trazer esse detalhe aqui, não tem problema, né? Eu já falo dos pendurados, porque o que acontece? A gente tem essa reportagem no site da CNN, muito bem, tá aqui, ó. A gente tem 2 jogadores pendurados. Um deles, o Ibañez, que além de jogar mal, tomou um cartão amarelo. Que estava ali improvisado, ele é o zagueiro, improvisado como lateral direito. E aí o Casimiro, né? É o jogador mais experiente da seleção, fez uma péssima partida, não ajudou o Brasil em nada, a não ser tomando um cartão amarelo. Por que a preocupação disso? Se o Casimiro e o Ibañez entram em campo no próximo jogo e tomarem um cartão amarelo, aí eles ficam fora da terceira partida contra a Escócia. Os 2 estão pendurados. A solução passa por um nome só, Danilo, ou o Fabinho também teria lugar
como essa opção de Carlo Ancelotti. O Fabinho até entrou, também não fez uma grande partida. Ao meu ver, sim. Aí o Danilo, né? O que joga ali como volante. Não lateral, o que joga como volante. Este sim poderia ter ajudado muito, porque ele fez uma grande campanha no Botafogo recentemente, tá? E aí sim a gente tem aquela outra reportagem que está no site da CNN também, onde a gente aqui traz algumas opções das quais o Carlo Ancelotti pode ter para o jogo contra o Haiti. O menino Ney que está aparecendo na foto, Neymar, é dúvida, tá? Eu já trouxe essa apuração ontem, que ele não tem condição de jogo, o prazo da recuperação dele termina nesta semana, aí ele teria mais aquele período de transição física, né, para recuperar principalmente a estrutura física que ele perdeu durante esse período que ele está tratando da lesão, tá? Então o Neymar é dúvida no jogo contra o Haiti. O que poderia ser usado? Algumas opções. O Matheus Cunha, por exemplo, poderia entrar com 9, fazendo até eventualmente a função de 10, onde ele joga melhor. Nessa partida contra o Haiti na próxima sexta-feira. Fez até uma partida razoável ontem, né? Exato. Deu um bom passe, ele criando uma chance para Vini Júnior errar, enfim. Mas não entrou tão mal, né, Jair? Não entrou mal. Na verdade, foi um dos que melhoraram um pouco, inclusive, que deram um ar novo para a seleção, principalmente quando eles entram no segundo tempo. Essa é uma opção. Outras duas opções estão no ataque brasileiro. Vamos lá. O Luiz Henrique, que é uma ótima opção, jogador do Zenit. E, claro, ele que um monte de gente pediu, o Carlo Ancelotti não quis colocá-lo. O Endrick, o jogador que na última partida contra o Egito entra depois, vai lá e decide. Poderia ter feito isso nesse jogo, mas o Ancelotti preferiu não colocá-lo. Por quê, Carleto? Dentro desse cenário, quem lidera o grupo do Brasil, então, é a Escócia. Não, que loucura, né? Exatamente, né? A Escócia teve trabalho, mas venceu o Haiti, tá? No jogo também ontem. O placar foi de 1-0 com o gol do McKean no primeiro tempo. A seleção escocesa voltou a fazer um gol em Copas depois de 28 anos. Há 28 anos eles não jogavam Copa, tá? E não vencia em mundiais desde 1990. A Escócia é líder do nosso grupo, o grupo C, com 3 pontos. E por conta dos critérios de cartões e tudo mais, Marrocos está na segunda posição, Brasil terceiro. 1-0, um Haiti que apresentou resistência para a seleção escocesa, mostrando que o Brasil vai ter trabalho, né? Esse jogo aqui, para mim, é um símbolo da Copa do Mundo, tá? Assim como citei a partida dos Estados Unidos contra o Paraguai, que todo mundo pensava que ia ser um jogo fácil, os Estados Unidos foi lá e fez um jogaço. O Haiti mostrou confiança, deu trabalho para a Escócia e por muito pouco não empatam ou até poderiam ter vencido o jogo, tá? Esse placar aqui, ele não exprime o que foi a partida. Os dois próximos adversários do Brasil não são tão bobos assim. Tá? Se tá todo mundo achando que vai chegar lá, vai ser um 6-2 como foi contra o Panamá, eu sugiro um pouquinho mais de calma. Jairo, os outros jogos de ontem, surpresa? Tivemos duas, né? A favorita Suíça cedeu o empate contra o Catar, tá? 1-1 foi o resultado, a seleção europeia saiu na frente, bem no comecinho com o Embolo, fazendo um gol de pênalti. Depois, criou várias chances de ampliar, mas quem marcou foi o Catar, com o Cook nos acréscimos da etapa final. Após a primeira rodada, inclusive, a Suíça e Catar, Canadá e Bósnia estão iguais. Todos têm 1 ponto nesse grupo, que o pessoal fala que não é o grupo da morte, mas é o grupo da vida, que é o grupo mais fraco da Copa do Mundo no geral, tá? Eu tinha botado 2-0 para a Suíça. 2-0? No nosso bolão aqui da CNN. Rapaz, eu coloquei 2-0 também para a Suíça e me ferrei, tá? Mas vamos lá. Acertei só um jogo até agora, que é o da abertura do México. Cravei nenhum. Errei todos. Cravei nenhum. Acertei dois vencedores, mas cravar. Né? No bolão valendo eu errei o resultado, tá? Mas na live que a gente faz no Convocação, que vai ao ar daqui a pouco às 10 da manhã, eu acertei ontem, tá? Dizendo que ia ser 1-1 o jogo do Brasil. Aí a gente tem esse outro jogo aqui também, né? Que nós tivemos agora a partida durante a madrugada, hein? Você que não dorme, você que chega tarde em casa. O jogo da Copa que eu não assisti. É o único, né? Tinha que acordar hoje 5 horas da manhã também, não né, dá, cara? né? Não dá. Começou 1 hora da manhã, Austrália e Turquia. Fechando, né, essa rodada, 2-0 foi o resultado lá em Vancouver, no Canadá. O Irankunda e o Metcalf fizeram os gols da seleção. Com o resultado, a Austrália se igualou na liderança do grupo D com os Estados Unidos. A vantagem dos americanos é no saldo de gols. Jairo Nascimento, 5º dia de Copa do Mundo, que a gente tem hoje na agenda? Vamos trazer aqui domingão cheio com 4 partidas, tá? Hoje a gente tem o primeiro jogo mais cedo de todos, tá? 2 horas da tarde, encontro da seleção da Alemanha contra Curaçao, pelo grupo E. Aí, às 17 horas, o grupo F, na minha opinião, o melhor jogo do dia, tá? Que vale a pena, hein?
Holanda e Japão. O Japão venceu do Brasil nos amistosos, lembra? 17 horas, jogo do grupo F. Aí no grupo E, às 8 horas da noite, nós temos aqui o encontro da seleção da Costa do Marfim com a seleção equatoriana, com o Equador. E para fechar o dia, às 11 horas da noite, também pelo grupo F, Suécia jogando contra a Tunísia. São os jogos de hoje. Tá certo. A gente muda agora de esporte, Jairo. Vamos falar sobre basquete. Depois de 53 anos de espera, o New York Knicks voltou ao topo da NBA. O que teve mais atenção dos nova-iorquinos ontem? O jogo do Brasil lá em Nova Jersey ou a vitória dos Knicks? Eu tenho certeza que é a vitória dos Knicks, né? O pessoal lá não gosta muito de soccer, não. Acho que eles preferem mais basquetebol, né? E o Donald Trump, inclusive, ontem defendeu a palavra futebol, né? Você chegou a ver isso? Sim, vi, comentando isso, né? Que o jogo que eles jogam lá chama-se de soccer, né? Falou que soccer, na verdade, não, tem que ser chamado de futebol, que na verdade o que se joga na NFL deveria ser chamado diferente, enfim. É verdade, né? Porque é o termo ao contrário. No mundo inteiro, né? Quando se fala em inglês, você usa futebol, né? Porém, nos Estados Unidos é soccer, né? Mas, enfim, né? Quando a gente fala do assunto que eles entendem muito bem, afinal de contas, são os melhores do mundo nisso, no basquete, a equipe de Nova York venceu o San Antonio Spurs por 94-90. Jogo fora de casa. E aí fechou a série final em 4-1, né? Lembram? São 7 jogos na final, 4-1 foi o resultado, conquistando assim o seu terceiro título da história. Gente, o grande nome da decisão foi o armador, o Jalen Brunson. Ele marcou 45 dos 94 pontos do Knicks. Comandou mais uma virada da equipe e foi eleito o MVP, né? O melhor jogador das finais, né? Os Spurs chegaram a abrir vantagem durante a partida, mas não conseguiram segurar a reação dos nova-iorquinos. Pelo lado do San Antonio, Victor Wembanyama anotou 19 pontos, pegou 14 rebotes e deu 5 tocos. A conquista encerra o maior jejum da franquia desde o título de 73 e coroa uma campanha histórica dos Knicks, que venceram os 4 jogos da série após saírem atrás do placar. Só quero trazer um detalhe aqui, né? Também a campanha dos Spurs foi impressionante durante essa temporada, tá? Vamos lembrar que o Wemby é um jogador, né, que vem lá da França. E ele veio no draft, né? Naquela escolha dos jogadores. Quem que escolhe primeiro no draft? O pior time. Isso é a questão de 2, 3 anos atrás. Ou seja, a gente viu uma evolução também dessa equipe em comparação com as demais, as tradicionais equipes do basquete americano.